Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o capítulo 8 do livro de Provérbios. Este capítulo 8 vai nos conduzir a entender a sabedoria. Vejamos então como ele descreve e como nós podemos adquirir sabedoria. Provérbios, capítulo 8, verso 1 diz assim: Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? É uma pergunta, interessante esta pergunta. Salomão descreve aqui a sabedoria como se a sabedoria e o entendimento fossem uma pessoa realmente. E nós podemos ver, porque já descrevemos isso, que a única pessoa que mais se pode identificar com a sabedoria e com o entendimento é a pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo foi feito nossa sabedoria e redenção. Isto nós encontramos no primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, onde vemos que Jesus Cristo então é a personificação da própria sabedoria. É Cristo quem clama, é Cristo quem fala ao nosso coração, é Cristo quem ensina e nos convence do nosso pecado, é Cristo quem pode mostrar o nosso caminho. Quando os soldados romanos foram enviados para prender Jesus várias vezes, Jesus voltou-se para eles, olhou-os e disse para eles ficarem quietos, e muitas vezes eles ficaram admirados pela sabedoria de Jesus. E eles disseram: algum homem jamais falou como este? É impossível olharmos para ele. Porquê? Porque Jesus Cristo é a personificação da própria sabedoria. Então olhemos agora para estes textos bíblicos do capítulo 8 do livro de Provérbios nesta perspectiva, na perspectiva de vermos como Cristo Jesus está presente aqui no livro de Provérbios. Diz assim: no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ele se coloca. Aqui está a falar da sabedoria. A sabedoria está por todo o lado. É uma questão de nós olharmos para ela, olharmos com olhos de ver. A sabedoria está colocada nos lugares mais simples, no cume das montanhas, nos vales simples, nos ribeiros, nas árvores, nas pequenas florestas, nos pequenos bosques. Ela está à nossa disposição. A sabedoria é para ser colocada de uma forma visível. O próprio Jesus disse isso, por outras palavras, não referindo-se à sabedoria, mas referindo-se a esta mensagem de amor que Deus tem para o homem, que é a luz de Cristo. Esta luz não pode ser escondida debaixo da cama ou debaixo da mesa, não deve ser escondida, mas colocada no seu velador, num lugar elevado, num lugar alto, onde todos possam ver e onde todos possam ser iluminados por esta luz. A sabedoria aqui tem este conceito também, de trazer luz, de trazer orientação, de trazer propostas de vida saudáveis. O verso 13 ainda nos diz, deste capítulo 8, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando: a vós outros homens clamam, e a voz se dirige aos filhos dos homens. Então a voz de Cristo se dirige a cada um de nós. A voz de Cristo é dirigida aos quatro cantos da terra, onde de facto o amor de Jesus é proclamado. Eu fico extremamente grato a Deus pelo privilégio que Ele me tem dado de estar envolvido neste programa que faço convosco, de partilhar a palavra de Deus. Ele é partilhado em mais de 106 países em todo o mundo. Outros locutores, produtores como eu, estão a anunciar este programa que se iniciou no coração do Dr. Vernon McGee nos Estados Unidos, e através dele este programa tem chegado aos quatro cantos da terra. Como eu disse, 106 países no mundo hoje estão a proclamar esta verdade da palavra de Deus, porque de facto Deus utilizou este homem, Dr. Vernon McGee, para podermos hoje ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus desta forma.
Então temos estes textos que são proclamados. A verdade de Jesus chega a milhares e milhares de pessoas. E é por isso que a palavra de Deus faz tanta diferença na nossa vida. Próprios grandes homens da história reconheceram que não há figura maior na história do que a figura de Jesus Cristo. Isto atribui-se esta frase a Napoleão Bonaparte, reconhecendo que Jesus de facto é uma figura incontornável da história. Ele marcou a nossa história de uma forma definitiva. A história da humanidade está marcada pela humildade, está marcada pelo amor, está marcada por um princípio de vida que visa o próximo e não nós próprios. Vejamos como estes ensinos tão simples, mas tão profundos, foi Jesus que os trouxe para nós. Para quê? Para que nós possamos andar em novidade de vida, não a guerrear, não a dar valor às coisas que não têm valor, mas valorizarmos aquilo que é importante. E o que é importante é aquilo que é eterno, e o que é eterno são as pessoas. Então precisamos valorizar as pessoas, os relacionamentos, as amizades, ao ponto de chegar a dizer: perdoa-me porque eu errei. Recebe-me porque eu sou fraco, e aprender a reconhecer as nossas fraquezas, a pôr de lado o nosso orgulho. Certamente nós cresceremos quando começarmos a fazer isso. O livro de Provérbios, capítulo 8, verso 5, ainda continua a dizer: entendei, ó simples, a prudência, e vós, néscios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios profetizarão coisas retas. Aqui o desafio é nós compreendermos a nossa finitude. O desafio aqui é nós percebermos que, enquanto tentarmos ser sábios aos nossos próprios olhos, nunca chegaremos a compreender a sabedoria. É por isso que muitas pessoas são limitadas, apesar de humanamente inteligentes, são limitadas porque não entendem que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que o princípio do saber é poder dizer: eu sou limitado. O princípio do saber é eu poder compreender a minha finitude. O princípio do saber é eu compreender quem eu sou, no fundo. E quando eu compreendo quem eu sou, então eu posso começar a compreender um pouco melhor os outros e aquilo que me rodeia. É por isso que o homem, sendo assim tão limitado, tão finito, tão incapaz de compreender a si próprio e o mundo, que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a única proposta que pode dar resposta às grandes questões da vida. Não há outra resposta, não há outra forma de encontrar solução a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Mas estas afirmações que Jesus Cristo faz seriam loucura se ele não fosse quem ele na realidade dizia ser, se ele não fosse o Deus feito homem. Por isso é que Jesus dizia: quem me vê a mim vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Mas isto, mais uma vez, é loucura. Muitos líderes religiosos daquela época não aceitaram que esta declaração de Jesus fosse realmente verdade. E hoje em dia, se nós pensássemos bem, se Jesus não fosse realmente o Filho de Deus feito homem, seria uma loucura alguém dizer isto a seu próprio respeito. Então é por isso que o autor do livro de Provérbios nos ensina dizendo que a sabedoria é essa sabedoria que de alguma forma é quase loucura, porque é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é nada. É por isso que precisamos de nos aproximar de Deus com simplicidade de coração, compreendendo as nossas limitações, compreendendo que muitas vezes não entendemos o mundo que nos rodeia. E quando nós tomamos este passo, a revelação de Deus vem sobre o nosso coração. E aí há espaço para Deus falar ao nosso coração. O verso 7 deste capítulo 8 ainda prossegue e diz: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Eu aqui gostaria de fazer um pequeno parênteses, porque muitas vezes nós pensamos que a Bíblia contém erros. Deus é injusto. Deus, diz o povo, dá nozes a quem não tem dentes. Detesto este provérbio, tenho que confessar. Eu não consigo conviver com este provérbio,
porque Deus não é assim. É por isso que o texto aqui do livro de Provérbios diz que estas palavras de Deus são justas. Estas palavras de Deus não têm perversidade alguma. Deus não é um Deus maldoso, não é um Deus que quer mal aos seus filhos. Antes, pelo contrário. Eu gosto mais daquele provérbio, e vocês que me têm acompanhado ao longo deste programa sabem disso, gosto mais daquele provérbio que diz: Deus escreve direito por linhas tortas. E este é o Deus da Bíblia. É o Deus que dá uma segunda oportunidade. É um Deus de amor. É um Deus de justiça, é verdade. É um Deus que não deixa impune aquele que está a praticar coisas erradas. Mas é um Deus de misericórdia. E é este Deus que eu conheço nas Escrituras. É este Deus que não tem más intenções para conosco. Mas o texto sagrado ainda continua no verso 10 a dizer: aceitei o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela, com a palavra, com a sabedoria. Aqui vemos que o homem que procura o ouro é louco. O homem que procura o conforto na riqueza ainda não percebeu o princípio da vida. Infelizmente verificamos que homens e mulheres se esgotam, se matam, se escravizam à procura de dinheiro, de mais dinheiro e dinheiro. E temos várias pessoas que são riquíssimas, mas continuam vazias por dentro. Porquê? Porque os bens materiais efetivamente não preenchem o vazio do coração do homem. Mais vale procurar a sabedoria, e a sabedoria aqui, mais uma vez, é Cristo. Cristo é a nossa sabedoria. Quando nós encontramos a Cristo, você pode ter dinheiro e aí passará a ser feliz. Você pode ser pobre e passará a ser feliz. Porquê? Porque é sabedoria, é Cristo que preenche o nosso vazio. É por isso que Salomão, quando foi desafiado a escolher entre riquezas e sabedoria, ele disse: eu escolho a sabedoria. E fez a opção certa. Vale a pena nós optarmos pela pessoa de Jesus Cristo. Vale a pena nós optarmos por sabedoria, porque ela trará consigo grandes riquezas, ela trará mais-valias para a nossa vida. E é por isso que aqui o autor diz que mais vale ter sabedoria do que ter grandes joias. As joias não trazem felicidade. E isto eu estou a dizer porque tenho convivido com pessoas abastadas, elas próprias têm proferido isso. Eu pensava que de facto o dinheiro traria alguma coisa a mais, mas não. É verdade, traz conforto, traz comodidade. Eu hoje posso ir ao restaurante e, enfim, escolher a comida que quero sem me preocupar com o que vou pagar. Posso escolher o carro ou a casa, mas continuo à procura de preencher o vazio interior. E tem sido um privilégio para mim trabalhar com estas pessoas que têm esse vazio, apesar de terem muitos recursos, mas Cristo, só Ele, é a solução. E dessa forma essas pessoas têm-se disponibilizado para ajudar outras que precisam de preencher também o seu vazio e muitas vezes precisam de recursos materiais também. Têm distribuído os seus bens de forma a ajudar aqueles que são mais carentes a nível material. Porquê? Porque eles percebem que o mais importante não são os bens materiais, nem os seus, nem os dos outros, mas podemos ajudar aqueles que estão em dificuldades. Mas a maior ajuda que podemos dar a alguém é trazer a alegria e a felicidade que só Deus pode dar e só Cristo pode trazer ao coração. O verso 11 aqui do nosso texto diz: porque é melhor a sabedoria do que as joias, como já li, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Aqui vemos que a sabedoria está sempre junta com a prudência. O que é a prudência então? A prudência é a virtude que nos leva a conhecer e a evitar os erros e os perigos. A prudência podíamos definir assim como cautela, precaução, moderação, circunspeção. Então é este cuidado com as coisas, não ser precipitado a agir. Então isto é prudência. A prudência convive com a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho do conhecimento e dos conselhos. Muita gente hoje não procuram conselhos. Agem assim, ok, ouviram uma oportunidade, um novo emprego, uma nova possibilidade, e se esse novo emprego traz mais dinheiro, então nem preciso de ouvir ninguém. Atenção a isso. A sabedoria faz com que nós ouçamos os conselhos. A palavra de Deus nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Se você tem de dar um passo importante sobre o casamento, sobre comprar uma nova casa, sobre um novo emprego,
ouça uma multidão de conselhos. Vá consultar 4, 5 pessoas, até que essas pessoas possam dar um conselho sábio. Você ouça com ouvidos de ouvir. Não se sinta atacado, mas ouça com ouvidos de ouvir pessoas sábias, pessoas que você respeita, para poder você próprio adquirir sabedoria, adquirir prudência e tomar os passos necessários para você dar o salto certo. O verso 13 ainda nos ensina: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o caminho mau e a boca perversa, eu os aborreço. Aqui temos então aquilo que nós deveríamos aborrecer na nossa vida. Há coisas que nós deveríamos aborrecer, há coisas que nós deveríamos odiar. Não devemos odiar pessoas, a Bíblia é muito clara sobre isso. Devemos até amar os nossos inimigos, mas devemos odiar o pecado. Há coisas que não devemos permitir que convivam com a nossa vida. E aqui temos uma lista de várias coisas que realmente nós deveríamos aborrecer. Essas arrogâncias, essa soberba, o orgulho, essa atitude de maldade, deveríamos aborrecer. A boca perversa, aquelas pessoas que constantemente estão a usar palavrões, a dizer palavras, dúbias, a arranjar artimanhas e conversas e intrigas. Nós deveríamos aborrecer esse tipo de situação. Não aborrecer as pessoas, não estar contra as pessoas, mas estar sim contra as atitudes, contra o pecado. Isto é uma aprendizagem. Nós devemos de facto amar o pecador, mas não amar o pecado. E isto é muito claro nas Escrituras. Ainda há pouco tempo eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava na Holanda, telefonou-me exatamente perturbada porque de facto tinha sido confrontado com o pecado de um irmão dele, um irmão mais novo. Ele estava longe do seu país, da sua família, e telefonaram-lhe por causa do seu irmão que estava a viver uma vida de homossexualidade. E ele estava agora: como é que eu faço, Paulo? Como é que eu faço diante disto? E o que a Bíblia me diz é que tens de amar o teu irmão. Porque a Bíblia diz que nós devemos, assim como Deus, amar o pecador. Mas não devemos amar o pecado. E isso, seja o pecado da homossexualidade, da infidelidade, seja o pecado do roubo, da mentira, nós devemos odiar esse pecado e confrontar a pessoa com o seu pecado. Não podemos misturar as duas coisas. E a Bíblia é muito clara sobre este assunto. Devemos ser pessoas que amam as pessoas, mas que odeiam o pecado. Assim como Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, continuemos aqui o texto bíblico no verso 14 e diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Vemos aqui como realmente esta sabedoria está personificada. Ela diz: por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Aqui vemos os reis, os presidentes, os governantes, aqueles que têm autoridade, se regerem ou deveriam se reger pela sabedoria. A palavra de Deus mais uma vez mostra que Deus é quem controla o mundo. É Deus quem é soberano sobre todas as coisas. É verdade que Satanás é o príncipe deste mundo. A Bíblia é muito clara também sobre isto. É verdade que Satanás tem autoridade sobre a humanidade ainda que Cristo já resgatou a humanidade na cruz. Mas Deus, ao mesmo tempo, é soberano sobre a história da humanidade. Deus está no controle de todas as situações. E os governantes que estão a governar, muitas vezes até de uma forma injusta, mas muitas vezes Deus não deixa que eles ultrapassem determinados limites. Deus coloca os limites até onde os governantes podem ir. O verso 17 ainda diz: eu amo os que amam, os que me procuram me acham, riquezas e honras estão comigo, bens duráveis de justiça. Melhor é o meu fruto do que o meu ouro, do que o ouro refinado, do que o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam. Eles encheram os tesouros. Vemos aqui o desafio a vivermos uma vida sábia, uma vida dentro destes padrões, e quando nós fazemos isso, então todo o resto nos é acrescentado. Quase que aquele texto de Jesus que diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Então é um desafio tremendo.
E o capítulo 8, verso 22 do livro de Provérbios ainda diz: o Senhor me possuiu no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes de os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda Deus não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí eu estava. Então aqui temos Cristo realmente revelado, que estava no princípio com Deus, na criação dos céus e da terra e de tudo o que existe. E continua ainda o texto: e quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus termos para que as águas não trespassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Aqui temos estas palavras realmente mostrando como Cristo, como a Trindade, estava envolvida na criação de todo o universo. Então eu estava com Ele como seu arquiteto, dia após dia, era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Vemos aqui a descrição de Cristo e Jesus diz isto, por outras palavras, quando Ele está a fazer o seu sermão do monte, e Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que sofrem, porque serão confortados, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vemos que aqui Deus nos desafia a este caminho de felicidade que só em Cristo podemos encontrar. E o verso 33 deste capítulo 8 do livro de Provérbios reafirma isto e diz: ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeitai. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia nas minhas portas, esperando as ombreiras para a minha entrada, porque o que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Vemos aqui que realmente Jesus Cristo é relatado de uma forma clara neste livro de Provérbios. É Ele que personifica a sabedoria e é quando temos Cristo que achamos esta vida. É por isso que Ele disse que aquele que o buscava, aquele que amava a Cristo teria vida e vida com abundância. É esta vida que Deus lhe quer dar agora mesmo. Se você tomar essa decisão de entregar a sua vida nas mãos de Deus e buscar a Cristo de todo o seu coração. Por isso eu desafio a visitar uma igreja próximo de sua casa, uma igreja onde a palavra de Deus seja ensinada como nós a ensinamos aqui, de uma forma clara, inequívoca, com clareza para o nosso dia-a-dia. Busque a sabedoria de Deus e certamente você a achará. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.